Olá pessoal, Edson aqui do DevOps do Software, e hoje a gente vai falar sobre os grids, começando aqui pelo grid de vendas. Localizado então aqui no comercial, vendas, central de vendas, grid de análise. Essa ferramenta tem o seguinte intuito: ela é como se fosse um mini BI que a gente tem aqui no sistema, voltado aqui para o módulo de vendas especificamente falando. Tá? Como que ela funciona? Vamos clicar aqui primeiro de tudo em nova análise. A ideia aqui dessa ferramenta é fazer a criação de uma visualização de dados, tá? Em um formato bem parecido aqui com um Excel, através de linhas e de colunas e pelos campos que nós temos aqui disponíveis. Que a gente vai ver, entendendo um pouquinho primeiro aqui os campos, né? Que estarão aqui nessa janelinha que o sistema vai abrir para a gente, que nós podemos ter uma classificação de dados pertinentes a clientes, que começarão aqui pela sigla CLI, dados pertinentes a produtos, né, pela sigla PRO, e a sua grande maioria dos dados contidos aqui dentro da sigla VDA, que são referentes aqui às vendas, tá? Temos diversos tipos de campos aqui diferentes, mas para se ter um pouco a ideia do que cada um faz. CLI, ramo de atividade de cliente, dados do seu endereço, CPF ou CNPJ, tipo de pessoa, razão social, nome fantasia, parte de produtos, as classes, NCM dos produtos, fabricante, o código, a descrição do produto em si, e a parte de vendas, dados como datas que foram operadas esses pedidos, as condições de pagamentos, valores, quantidades e assim por diante. O que é importante, primeiro de tudo, entendermos aqui nessa ferramenta? Aqui vocês vão ver que nós temos aqui campos de linha, colunas, né? E um aqui chamado campos de dados. O segredo do funcionamento dessa ferramenta está aqui no campos de dados. Aqui, essa parte vai receber campos específicos que a gente tem aqui na listagem. Que campos seriam esses? A gente pode adotar aqui a seguinte regra. Aqui, sempre iremos colocar campos, tá? Que contém valores numéricos e que podem ser somados. Vamos fazer um exemplo bem simples aqui. Vou utilizar um campo de valor faturado. Vou segurar e arrastar, soltar aqui, ele vai ficar posicionado. Valor faturado é um campo numérico, onde eu tenho aqui valores, e eu posso estar fazendo o somatório desses valores. Posso estar somando aí valores que eu tive faturados dentro de períodos, clientes e afins, que é algo que a gente vai entender um pouquinho mais adiante. É importante ter essa regra para não pensarmos vamos criar alguns exemplos aqui bem explícitos, né? CEP. CEP é algo que é numérico, são números ali que a gente tem. Mas faria sentido fazer o somatório de números de CEP? Não, é algo que não faz sentido algum. Outros exemplos que nós poderíamos colocar aqui como campos de dados. Quantidades, pesos, são todos campos aqui, né, que tem aqui, são registrados no formato de valores numéricos e que a gente pode fazer aqui somatórios. Em seguida, a gente vai começar a colocar campos de linhas e campos de colunas, ok? Só um adendo aqui, na verdade. Se eu clicar aqui já em executar análise, eu já tenho aqui valores disponíveis aqui para serem vistos, de acordo aqui com o meu valor faturado e de acordo com os filtros que nós temos aqui em tela. Que no meu caso ele está pesquisando todo o valor que foi faturado, em cima de pedidos que estão finalizados, pedidos que são filtrados aqui pela data do pedido em si, dentro desse período. Posso, sempre que eu desejar, fazer uma determinada troca do que eu tenho aqui de filtros e pedir para o sistema executar a análise, consequentemente teremos aqui a alteração dos valores. Clicou aqui no executar análise, quase que instantaneamente a gente vai ter então a troca, né, dos totalizadores aqui que a gente tem. Em seguida a gente pode então começar a brincar aqui com outros campos para serem apresentados aqui dentro do formato de linhas e ou colunas.
brincando aqui então um pouco com algum exemplo, vou começar aqui com códigos de pedidos. Então, a mecânica aqui é segurar o meu campo, arrastar e soltar no local desejado. Aqui então, nós já temos aqui uma quebra pelos códigos dos pedidos, que é o campo aqui que eu trouxe, e aqui nós conseguimos ver então os valores de cada um desses pedidos, que é o valor faturado que a gente teve de cada um deles, e aqui embaixo temos um total geral, né? Que nada mais seria do que todo o somatório dos valores que nós temos aqui em tela. É possível nós colocarmos aqui diversos campos de linhas diferentes. Vou trazer aqui como exemplo um campinho aqui de razão social. Aqui vocês vão notar o seguinte. Razão social eu coloquei aqui na frente, então ele é o primeiro que vai aparecer. Porém, contudo, todavia, entretanto, aqui, o que nós temos? Não estamos mais visualizando o código dos pedidos, que nós estávamos vendo anteriormente. Porém, ainda temos os valores aqui batendo com o meu totalizador. O que a gente pode estar fazendo aqui? Notem que nós temos o surgimento de um maisinho aqui perto no comecinho aqui do nome do meu cliente. Se eu clicar no mais, o sistema ele vai expandir aqui para mim, né? O campo de código do pedido, que seria o próximo campo de linha que eu tenho. Então, o valor total que eu tenho para esse cliente aqui de código 1, que é de R$400 e pouquinho, estão divididos aqui nesses dois pedidos, um de 77 e um de 360 e alguma coisa. Então, nós podemos fazer aqui a expansão ou o retraimento aqui de cada um desses valores, porém, nós podemos também vir aqui com o botão direito do mouse e pedir para o sistema fazer uma expansão total, que aí então, nesse caso, a gente já consegue de uma forma aqui mais prática ver todos os valores. E claro, a gente pode fazer aqui o inverso, fazendo uma retração. Caso eu não queira mais visualizar um campo, basta retirá-lo daqui, segurando, arrastando e voltando aqui para nossa listagem de campos. E fazendo aqui um breve exemplo também, nós podemos trabalhar com alguns campos aqui como colunas, mesma coisa. Aqui o que a gente vai ter? No caso, vamos pegar esse cliente aqui como exemplo. No dia 2/12, aqui aparece em branco. Por quê? Porque nesse dia eu não tive nenhum faturamento para esse cliente, eu tive para esses outros dois. No dia 14, por sua vez, esse cliente teve um pedido aqui atendido e os demais não. Essa aqui que seria a lógica, né, do que a gente está visualizando. É claro, eu necessariamente tenho que trabalhar sempre com linhas, colunas? Não, não necessariamente. A gente pode estar sempre operando aqui, às vezes somente num formato de linhas, tá? Fica totalmente a critério de como que vai ser o uso aí mais proveniente para cada um. O importante é entender aqui a mecânica de funcionamento da ferramenta, esse que seria o segredo. Dando sequência, vamos imaginar o seguinte. Montei uma determinada análise aqui que ficou interessante, lembrando que a hora que eu abri a tela que eu cliquei aqui no nova análise e estou montando essa. Ficou interessante? É um tipo de consulta que eu deixei montado que será usual, será prática para eu estar utilizando aí no meu dia a dia, ou de uma forma não tão esporádica. Posso clicar aqui para o sistema pedir para adicionar análise. Vamos entender que o adicionar análise é o salvar a análise aqui que está sendo feita. Vou colocar aqui uma nomenclatura. Aqui embaixo nós temos a listagem dos usuários que nós temos aqui dentro do sistema. Aqui a gente vai conseguir fazer a disponibilização, tá, de quais usuários terão acesso a essas análises que nós já criamos. Através desses botões aqui já conhecidos, a gente vai passar aqui para baixo os usuários que têm permissão e os que ficaram aqui em cima, obviamente, não terão acesso. Vou clicar aqui em adicionar e a minha análise foi salva com sucesso, como a gente pode ver aqui. Deu um clique aqui nela, o sistema ele vai recarregar, ele vai fazer uma limpa aqui dessa tela e vai trazer novamente os dados, tá? Se eu fechar dessa minha rotina, estou com o sistema fechado, vou abrir novamente e voltar aqui. Como eu tenho uma análise que foi salva para o usuário que eu estou logado no momento, a minha análise vai aparecer aqui. Basta eu dar aqui um clique nela, ele vai recarregar aqui os campinhos da forma que eu deixei anteriormente.
basta fazer a execução da análise para nós termos aqui, então, valores. Outra dica interessante aqui é o seguinte, vou utilizar aqui como exemplo uma classe de produtos. Porém, eu não quero visualizar a classe necessariamente, tá? Eu não quero fazer algo assim. Vou até mostrar aqui primeiro. Tenho aqui minhas classes de produtos, bebidas, congelados, consignado, etc. Os clientes, né, que estão divididos aqui, e os pedidos, ou melhor, a data aqui que foi realizada. Eu quero, por exemplo, estar localizando apenas uma determinada classe de produtos especificamente, mas eu não quero ter o visual aqui da classe. Não quero que no meu relatório seja explícito que foi da classe de bebidas, que foi da classe de congelados. Gostaria de utilizar aqui apenas como um filtro. Aqui em cima, nós temos aqui a guia de filtros. Só tirar aqui novamente para vocês verem. Filtros, então, aqui em cima. O que os filtros aqui vão fazer? Como o nome sugere, vai ser utilizado no formato de filtragem. Por exemplo, vou querer que o sistema mostre para mim apenas produtos, né, que se enquadram aqui dentro da classe de congelados. Ao dar um OK, os meus valores consequentemente diminuíram, porque eu tenho aqui, né, presentes outras classes dentro desse período. E aqui agora, então, eu tenho certeza que eu estou vendo apenas os valores que foram faturados em cima dessa minha classe, tá? Podemos utilizar aqui diversos campos diferentes, ok? Para a gente poder fazer filtros aqui, vai de acordo com a necessidade. E uma última dica interessante que nós temos aqui ainda tratando sobre esses campos, é que mesmo os campos que estamos aqui visualizando, eles podem ser retirados ou mantidos aqui dentro da minha visualização. O que eu quero dizer com isso? Reparem que aqui, deixa eu só voltar aqui para ficar um pouquinho mais fácil, nós temos aqui 3 clientes, código 1, 616 e 832. Vamos imaginar que eu não queira ver mais esse cliente de código 616, eu quero apenas os demais. Posso dar um OK, então eu continuo fazendo a visualização aqui dos meus clientes, porém aqui eu elenco quem que eu quero ou não quero mais ver. Claramente, se eu quiser voltar a ver quem eu desmarquei, basta eu selecioná-lo ou brincar aqui com a opção do mostrar todos, de acordo com a quantidade, né, que a gente fez o marque e desmarque. Aqui a gente vai ter a visualização novamente. Bom, a partir do momento que eu tinha voltado aqui, eu coloquei o meu filtro de classe. Vamos imaginar que eu abri uma, então, análise já salva, ela estava aqui de acordo com o meu uso, coloquei o filtro de classe e ficou melhor ainda do que a análise que eu já tinha anteriormente. O que eu posso fazer? Eu posso utilizar o botão atualizar análise, em que o sistema ele vai fazer o que para mim? Ele vai pegar todas as alterações feitas aqui de campos, tá? E vai deixar salvo novamente. Se eu fecho, se eu abro aqui novamente, e selecionar, eu tenho então ele salvo como estava anteriormente. Se nós fizermos quaisquer tipos de modificações aqui dentro e não clicarmos no atualizar análise, quando a gente voltar, ele vai estar aqui mantido, né, salvo da mesma forma como ele foi salvo pela última vez que fizemos essa operação. Então, como exemplo, eu vou retirar o meu filtro de classe e vou retirar o meu filtro de data. Quero somente aqui então o valor faturado por cliente. Então reparem que agora aqui eu restou apenas 2 campos. Vou fechar, vou abrir de novo. E a hora que eu clicar, voltou como estava lá anteriormente, né? Então, acabei fazendo alterações e acabei não salvando elas. E para finalizarmos, nós podemos inativar uma análise, né? Deixar ela aqui inativa para que ela não seja mais utilizada até ela ser reativada novamente. E através do detalhamento, né, dos detalhes aqui das análises, nós conseguimos visualizar análises que estão ativas ou que estão inativas, que foram, né,
ativadas e inativadas através aqui da operação da inativação de análise, mas é claro que nós podemos selecioná-la aqui e também trocar aqui diretamente com a análise que estará ativa ou inativa, e também manipular aqui os acessos. Então, nesse momento aqui, nós podemos aqui fazer a troca dos usuários que terão acesso aqui à minha ferramenta. E por fim, nós temos aqui embaixo as opções de envio por e-mail e também exportar para Excel. Aqui, o que o sistema vai fazer para nós? De acordo com o que nós temos aqui demonstrado de dados, tá? Ou seja, como que está o meu resultado? Vamos pensar que aqui nós temos então, né, como se fosse um Excel. Uma linha, aqui nós temos duas linhas aqui mescladas, os valores. O exportar para um Excel nada mais vai fazer do que exportar isso daqui para uma planilha. A partir daí, uma vez exportado numa planilha, a gente pode fazer aí algum tipo de modificação, aplicação de fórmulas, dá para a gente brincar com o conhecimento de Excel que cada um terá. Por hoje, então, é isso. Dúvidas, deixem para nós aí nos comentários que daremos atenção e até a próxima.